Oi gente, e aí? Como vai? Tudo bem? Novamente estamos de volta, para apresentar mais esse outro produto do nosso canal, que é a nossa planilha de cálculo de adubação para a cultura do morango. Isso para cultivo de morango no sistema convencional, tá bom? Então vamos lá conhecer a nossa planilha. Bom pessoal, como vocês já conhecem, essa é a forma padrão da nossa planilha e para a cultura de morango não podia ser diferente. Bom, como vocês já sabem, para toda, vamos dizer assim, para todo sistema de produção, antes de iniciarmos qualquer atividade produtiva, seja ela agrícola ou pecuária, é necessário que façamos primeiro a correção do solo aplicando a quantidade de calcário e gesso necessária. E é isso que vamos fazer. Novamente, como eu sempre digo, primeiro eu tenho que recorrer aos dados da análise de solo para obter as informações da minha saturação de bases do solo na camada superficial, V1, e também a minha CTC, que é a capacidade de troca catiônica no solo, certo? E isso eu vou encontrar no meu boletim de resultado de análise de solo. Lembrando, fazendo uma propaganda assim, que eu estou utilizando aqui um modelo de boletim de análise de solo de um laboratório, fazer uma propaganda rápida aqui do laboratório Campo, certo? É um laboratório que fica aqui, na Rua Lindolfo Garcia, adjunto, número 1000, bairro Alto do Córrego, Paracatu, Minas Gerais, beleza? Na minha opinião, dos melhores laboratórios de análise de solo, porque ele me dá informação completa, inclusive a relação entre os diversos macronutrientes, entre os macronutrientes mais importantes, por exemplo, a relação cálcio-magnésio, cálcio-potássio e magnésio-potássio. Ele me dá todas essas informações, beleza? Então vamos lá. Como vocês viram, para calcular a necessidade de calcário, eu vou precisar ter essa informação aqui, que é a saturação, a capacidade de troca catiônica do solo, CTC, que no meu caso, nesse solo aqui, observando aqui, está em 4, beleza? E também a saturação de base do solo, V1, que aqui está em percentual. E aqui o valor é 36. Lembrando bem que alguns laboratórios de análise de solo costumam informar a capacidade de troca catiônica em milimol/C por decímetro cúbico, certo? Se você quiser saber qual é esse valor em centimol/C por decímetro cúbico, é só dividi-lo por 10, beleza? Resumindo, quando a capacidade de troca catiônica, que é esse dado aqui, que também pode ser representado por T maiúsculo, quando vier em milimol/C por decímetro cúbico, basta dividir o valor por 10 para você achar ele em centimol/C por decímetro cúbico, tá bom? Vamos lá, continuando. Como vocês viram, a minha capacidade de troca catiônica no solo é 4. 4. A minha saturação do solo na camada superficial, saturação de base do solo na camada superficial, foi de 36, tá? E aqui eu coloco o PRNT do calcário, que é um dado que vem no rótulo do calcário, quando você compra ensacado, ou na nota fiscal, quando você adquire esse calcário a granel. Então eu vou colocar aqui 70%, é o valor em percentual, PRNT. Aqui eu vou colocar a profundidade de incorporação, certo, desse calcário. Como eu vou trabalhar com morango, então eu vou trabalhar com plantio de morango em canteiro, é óbvio. E essa incorporação vou fazer, óbvio, com enxada, e geralmente a enxada incorpora aí tranquilo com solo bem bom. Aliás, como você vai fazer o canteiro, vai levantar o canteiro, e geralmente você usa enxada ou máquina, e geralmente a altura desses canteiros vai ser algo em torno de 20 centímetros, então eu coloco aqui 20 centímetros, 20. Aqui eu já tenho a quantidade de calcário em tonelada
por hectare, a quantidade de calcário em grama por metro quadrado. A quantidade total de calcário, nesse que eu vou precisar, só vai aparecer quando eu inserir lá a quantidade de área em metro quadrado que eu vou cultivar, tá bom? Vamos lá, continuando. Bom, pessoal, e aqui nessa parte da planilha eu vou colocar o espaçamento entre plantas, isso em metro, tá bom? Vamos utilizar aqui uma recomendação que é um espaçamento simples de 0,35 centímetros ou 0,35 metros e 0,35 por 0,40, beleza? Aqui eu já tenho a quantidade de plantas em metro quadrado, tá bom? E aqui eu vou colocar o tamanho da área. Mas Adão, como é que eu vou calcular o tamanho dessa área? Vamos supor, por exemplo, que eu vá fazer canteiros com 1,20 m de largura e 50 metros de comprimento. Então você vem aqui com a calculadora, ó. Eu vou fazer canteiros com 1,20 m, certo? Por 50 metros de largura por 50 metros de comprimento, tá? Então, cada canteiro meu vai ter 60 metros quadrados. Vamos supor que eu vá, certo, produzir, aí eu venho aqui e multiplico. Vamos supor que eu vá construir, vamos dizer assim, uns 30 canteiros nessa dimensão. 30 canteiros. Então, eu sei que minha área total cultivada vai ser 1.800 metros quadrados. Aí eu coloco tamanho da área em metros quadrados, 1.800. Aqui eu tenho essa informação, ó, total de plantas 12.857 plantas, tá bom? E aqui, ó, gente, e aqui já aparece a quantidade total de calcário que eu vou precisar em quilo para esses 1.800 metros quadrados, que vai ser 349,71 quilos de calcário, ou praticamente 350 quilos, beleza? E aqui tem uma informação, ó, utilizar preferencialmente calcário dolomítico magnesiano e aplicar o calcário com o canteiro já pronto pelo menos 60 dias antes do plantio e incorporar com enxada ou encanteirador juntamente com adubo orgânico. Bom, vamos lá. A literatura diz o seguinte. A literatura me informa... Opa, deixa eu tirar isso daqui. Desculpa. A literatura me informa que eu tenho que aplicar, certo, em solos argilosos, 4 litros de esterco de gado ou 1 litro de esterco de ave por metro quadrado. E em solos arenosos, aplicar 8 litros de esterco de gado ou 2 litros de esterco de aves por metro quadrado. Vamos supor, vamos ver qual é o meu tipo de solo. Voltando aqui. Opa, pegando a informação. E aqui eu já tenho a minha informação, ó. Esse solo meu só tem 16% de argila. E ele está classificado como franco arenoso. Arenoso, beleza? Tudo que contiver arenoso no meio é arenoso. Vamos lá. Então, o que que acontece? Então, o meu solo é arenoso, então vou aplicar 8 litros de esterco de gado. Automaticamente, aqui eu sei que vou precisar de 14,4 metro cúbico de esterco de gado para os 1.800 metros quadrados de área plantada que eu vou ter. Beleza? Vamos lá, continuando. Bom, a literatura me diz o seguinte, que na minha adubação de plantio eu tenho que aplicar 3,5 gramas de nitrogênio por metro quadrado. Vamos escolher como fonte de nitrogênio a ureia. Então eu coloco aqui, ó, 3,5. Beleza? Aqui eu já sei que vou ter que aplicar 7,95 gramas de ureia por metro quadrado. E para os 1.800 metros quadrados eu vou ter que usar 14,32 kg de ureia. Tá bom? Continuando. Bom,
A literatura me diz o seguinte, que dependendo da classificação do meu teor de fósforo no solo, certo? Se minha classificação for muito baixo ou baixo, eu tenho que aplicar 40 gramas de P2O5 por metro quadrado. Se a minha classificação for média, eu tenho que aplicar 30 gramas de P2O5 por metro quadrado. Se minha classificação for bom, eu tenho que aplicar 20 gramas de P2O5 por metro quadrado. Mas, se minha classificação de fósforo no solo for muito bom, eu tenho que aplicar 10 gramas de P2O5 por metro quadrado. Vamos olhar o seguinte, vamos ver como está a minha classificação no solo. Para eu saber qual a minha classificação de fósforo no solo, eu preciso primeiro saber o teor de fósforo que eu tenho no solo, que é informado pelo boletim de análise, e também do meu teor de argila no solo. Bom, voltando ao nosso boletim de análise. Aqui diz o seguinte, o meu boletim de análise informa aqui que meu teor de argila no solo é de 16%, beleza? Então eu tenho aqui, ó, 16, é o meu teor de argila nesse solo. O teor de fósforo no solo, esse boletim informa o seguinte, cadê fósforo V? Tá aqui, ó. Aqui diz o seguinte, que o meu teor de fósforo no solo está em 8,5 miligramas por decímetro cúbico. Aí eu venho aqui na planilha, ó. Eu venho aqui, ó. Interpretação agronômica, onde vocês vêm aqui, clico e venho cá, ó. Classes de interpretação da disponibilidade de fósforo de acordo com o teor de argila do solo ou do valor do fósforo remanescente. E para potássio. Bom, para eu saber a minha necessidade de fósforo, o ideal é que eu solicite na análise de solo que seja analisado o fósforo pelo método Melish, beleza? Que é por esse método eu vou poder trabalhar com esses dados aqui da planilha. Fósforo Melish, tá bom? Então vamos lá. Aqui tá características, argila, percentual, que é o teor no solo. Então a minha argila está em 16. Se está em 16, está entre essa faixa aqui, ó. Está aqui, ó. Opa, está aqui, ó, entre 15 e 35. Então, entre 15 e 35. O meu teor de fósforo no solo está em 8,5%, ou 8,5 miligrama por decímetro cúbico. Se está em 8,5 miligrama por decímetro cúbico, então eu marco aqui, ó. Então eu estou nessa faixa. Estou entre 6,7 e 12, tá? Então minha classificação é baixa. Beleza? Então vamos lá. Voltando. Se é baixa ou muito baixa, está dizendo aqui que eu tenho que aplicar 40 gramas de P2O5 por metro quadrado. Vamos dizer que eu vou usar o superfosfato simples como fonte de P2O5. Aí eu coloco aqui, ó, 40. Viram? Aqui eu sei quantas gramas de superfosfato simples eu vou usar por metro quadrado e quantos quilos de superfosfato simples eu vou usar nos 1.800 metros quadrados. Beleza? E aqui, ó, como o superfosfato simples contém enxofre, aqui eu sei que estou aplicando 30 gramas de enxofre por metro quadrado. E como eu sei que o superfosfato simples também contém cálcio, aqui eu sei a quantidade de cálcio que eu estou aplicando, ó, 50 gramas de cálcio por metro quadrado. Tá bom? Vira aí? Beleza, né? Muito simples de usar. Continuando. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Agora eu preciso saber a minha quantidade de K2O, ou seja, de potássio que eu vou ter que aplicar no solo para corrigir o potássio. Indo nessa regra, vamos lá então. Acontece o seguinte, presta atenção nisso. Alguns boletins de análise de solo informam potássio em miligrama por decímetro cúbico. Em outros boletins, o potássio é informado em centimol C
por decímetro cúbico. Vamos lá, como é que tá? Vamos ver como é que tá meu potássio aqui nesse solo. Potássio K, tá aqui, ó. Perfeito. Aqui diz o seguinte, que meu teor de potássio no solo está em 19,1 miligramas por decímetro cúbico. Então tá aqui, ó. Nessa planilha eu já tenho a informação do potássio tanto em centimol C quanto em miligrama. Bom, meu potássio no solo está em miligrama por decímetro cúbico, 19,1. Se está em 19,1, então estou nessa faixa aqui, ó, entre 15 e 40 miligramas por decímetro cúbico. Beleza? Entre 15 e 40. Se está entre 15 e 40, aqui diz que eu tenho que aplicar 24,5 gramas de K2O por metro quadrado. Vamos supor que eu vá usar como fonte o cloreto de potássio, tá? Aí eu uso como fonte cloreto de potássio, eu coloco 24,5. Aqui eu já tenho a informação da quantidade de cloreto de potássio em grama por metro quadrado e aqui a quantidade de cloreto de potássio para os 1.800 metros quadrados. Adão, é o seguinte, eu não vou usar o cloreto de potássio. Tá bom, então vamos supor que você vai dizer, vou usar o nitrato de potássio como fonte de K2O. Então coloca aqui, ó, 24,5. Tá, que eu tenho, ó, a quantidade de nitrato de potássio em grama por metro quadrado e a quantidade de nitrato de potássio para os 1.800 metros quadrados. Beleza? Só que é o seguinte, presta atenção para que você não promova desequilíbrio entre nutrientes, tá bom? Não estrague aí a relação. Vamos lá. Como o nitrato de potássio contém 13% de nitrogênio, ao aplicar o nitrato de potássio como fonte de potássio, eu já estou aplicando 7,24 gramas de N por metro quadrado. Então posso reduzir aqui na ureia, ó. Entendeu? Olha só que lasqueira, eu já estou aplicando no nitrato de potássio a quantidade de 7,4 gramas por metro quadrado. Olha só, quando eu estou precisando, na verdade, só de 3,5 gramas. Então, sugiro o seguinte, nessa condição, evite o uso do nitrato de potássio. Então, voltemos para o cloreto, já que você viu que vai dar BO. Então, vou colocar aqui 24,5. Pronto, mantenho o cloreto de potássio como fonte de potássio. Tá bom? Então, aqui eu já tenho toda a minha recomendação de corretivos e fertilizantes. Nesse caso, calcário, 194 gramas por metro quadrado ou 349,71 quilos para os 1.800 metros quadrados. Eu vou ter um total de 12.857 plantas nessa área, tá? Adotando o espaçamento de 0,35 por 0,4. Vou precisar para toda a área 14,4 metros cúbicos de esterco de gado, se eu usar esterco de gado como fonte de adubo orgânico, certo? Ureia, vou precisar de 14,32 quilos para a área total, ou 7,95 gramas por metro quadrado. Fósforo, P2O5, vou precisar de 250 gramas por metro quadrado, ou o que vai equivaler a 450 quilos para os 1.800 metros quadrados. E potássio, cloreto de potássio, vou precisar de 42,24 gramas por metro quadrado, né? Isso se eu usar o cloreto de potássio. E para a área total de 1.800 metros quadrados, vou precisar de 76,03 quilos de cloreto de potássio. Olha, pessoal, todos os dados para este relatório, ou para que eu utilizei para formatar essa planilha, foram extraídos, né, da publicação Morangueiro, capítulo 9, página 161, da Embrapa 2016. Beleza?
Tá aí todas as informações que vocês precisam para iniciar o plantio da cultura do morango. Agora nós vamos falar sobre adubação de cobertura. Continuando, gente, a mesma coisa, adubação de cobertura, vou inserir aqui os dados do espaçamento, 0,35 por 0,4, que é a mesma coisa que eu fiz no plantio, 0,4, tá aqui, coloquei. Novamente, número de plantas por metro quadrado. Eu já sei que a minha área é 1.800 metros quadrados. Total de plantas para os 1.800, 12.857 plantas. Vamos lá. A literatura diz o seguinte, que na cobertura eu tenho que aplicar 3 gramas de nitrogênio por metro quadrado. Então, coloca aqui, ó, 3 gramas. Eu sei que eu vou precisar aplicar 6,82, tá? gramas de ureia por metro quadrado, já que eu escolhi ureia como fonte de N. Total, eu já tenho aqui que eu vou ter que aplicar 12,27 kg de ureia para os 1.800 metros quadrados. Tá bom? Vamos lá, continuando. Bom, vamos lá, continuando aqui. Então, já defini minha adubação de cobertura com ureia. Quando eu preencho essa informação aqui, ó, aqui embaixo já aparece a minha recomendação de adubação, já o parcelamento. Por exemplo, dias após o plantio, né? 30 dias após o plantio, eu vou ter que aplicar 1,14 gramas de ureia por metro quadrado. Aos 60, a mesma coisa. Aos 90, aos 120, aos 150 e aos 180. E aqui já aparece a quantidade de ureia que eu vou ter que aplicar, né, total em quilo, para os 1.800 metros quadrados. A quantidade aos 30 dias, aos 60 dias, aos 90, aos 120, aos 150 e aos 180. Beleza? Continuando então, vamos agora para a nossa recomendação de adubação potássica. Como vocês viram anteriormente, o meu potássio no solo está em 19,1 mg por decímetro cúbico. Se está em 19,1, então está nessa faixa aqui, ó, entre 15 e 40 mg por decímetro cúbico. Se está entre 15 e 40 mg por decímetro cúbico, aqui diz que eu tenho que aplicar 1,75 gramas de K2O por metro quadrado. Então, vou escolher como fonte de cloreto de potássio o cloreto de potássio. Então, coloca aqui, ó, 1,75. Ah, não, Adão, vou escolher o nitrato de potássio. Beleza. Então, coloca aqui, ó, 1,75. Opa, coloquei 76. 75. Beleza? Coloquei. Automaticamente aqui já aparece a quantidade de cloreto de potássio que eu tenho que aplicar em grama por metro quadrado e a quantidade para os 1.800 metros quadrados. Beleza? E agora venho aqui, ó. E aqui, ó, já diz o seguinte, quantidade de nitrogênio. Inserir como cloreto de potássio contém nitrogênio, 13%. Aqui já aparece a quantidade de nitrogênio, ó, em grama por metro quadrado que eu estou aplicando. Então, se eu já estou aplicando nitrogênio, eu posso abater aqui em cima, ó. Ali eu estou aplicando meia grama, 0,52. Então, aqui praticamente meia grama, ao invés de eu aplicar 3 gramas por metro quadrado, eu só aplico 2,5. Vou promover a economia aí, ó. Tá bom? Seguindo em frente, tá tudo aqui direitinho para vocês. Aqui embaixo, naturalmente, já vai aparecer a minha recomendação de cloreto de potássio em gramas por metro quadrado aos 30, 60, 90, 120, 150 e 180 dias. E aqui já vai aparecer a minha recomendação de cloreto de potássio para os 1.800 metros quadrados aos 30, 60, 90, 120, 150 e 180 quilos. Isso é a quantidade total em quilo para os 1.800 metros quadrados. Uma recomendaçãozinha básica aqui, ó, recomendável fazer a aplicação de ureia 5 gramas por litro de água durante 4 semanas
a partir do plantio. Caso ocorra produção de frutos deformados, fazer 3 aplicações de ácido bórico na quantidade de 1,5 gramas por litro de água por semana durante o florescimento. Beleza, gente? É isso aí. Tá aí a nossa recomendação, tá? De adubação para cultura do morango. Adubação de plantio e de cobertura. Produção de morango no sistema convencional, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse nosso novo produto e estamos à disposição. Para quem quiser adquirir essa planilha, é só entrar em contato conosco pelo telefone 77991891849, que estaremos prontos para atender a necessidade de vocês, tá ok? Um abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo produto, se assim Ele permitir.